Olá, boa noite. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, falávamos de políticas sem políticos no segundo bloco, mas está todo mundo dizendo que essa questão que todo mundo diz que é Caixa 2, às vezes é corrupção mesmo. E Caixa 2 não é corrupção? Eu acho que tem situações e situações, e isso precisa ser, de fato, olhado. Nós estamos vendo agora, por exemplo, as campanhas se realizando, né? As pré-campanhas. E o fundo está lá. Ainda não pode temos usar o financiamento. fundo eleitoral. Alguém sabe como que eles estão sendo financiados? Diz pelos partidos. Bom, será? Né? Com dinheiro do fundo partidário. Porque tem visitas, tem viagens. Isso, contratos de avião, papel, né? Papel, mortadela e tudo mais, né? Então, nós acabamos no Supremo com a ideia do financiamento privado, mas continuamos a ter isso. Agora, como que um candidato, por exemplo, que vai à Fortaleza e que um empresário se responsabiliza pelas despesas, como que ele vai controlar isso? Isso tem a ver com corrupção? Obviamente que não. Nós podemos falar de irregularidade eleitoral, irregularidade do financiamento. Então é preciso, na verdade, não generalizar. Mas, ministro, é porque nas delações, os delatores falavam, quando eu falar aqui em doação de campanha, estou falando em corrupção. Não, eu vi mais. Eu vi, por exemplo, um caso do Saudi, em que ele, na verdade, e também acho que no caso do Cerveró, em que ele olhava para a promotora e dizia, estou falando corretamente? É propina. Quer dizer, então... Entenda a propina. Entenda a propina. Mas não é um benefício? No momento que ele vai financiar uma campanha, o empresário vai financiar uma campanha, e ele recebe um benefício em troca, isso não é propina? Não é necessariamente. Eu até dava vários exemplos. Não é um toma lá da cá? Não. Veja, continuamos a ter agora o mesmo problema. Em 2015, nós acabamos com a doação das empresas. Uhum. Tivemos as eleições de 2016, Denise. 730 mil doadores. 350 mil sem capacidade financeira, Zé Maria. Tinha até integrante lá de Bolsa Família do ano. Bolsa Família do ano. Portanto, o que está acontecendo hoje? Um grande laranjal. Pega seu CPF lá de um coitadinho e põe como se estivesse dando... Muita gente, eu já dei um exemplo. Quer dizer, quem apoiou, por exemplo, o Roberto Campos, para falar um ilustre coestudante de quem eu sou admirador, quem apoiava bancos e banqueiros e liberais e coisa do tipo, não estava comprando o Roberto Campos, sabia o que ele faria no Congresso. Ou pegou um outro nome, Delfim Neto. Sim, mas veja, então no caso, isso é um pouco a regra. Mas no caso da empreiteira, não, você doa aqui que você vai ganhar um contrato da Petrobras logo ali na frente. Ali é propina, não é? Mas o que aconteceu com a gente, nós fizemos a viagem, primeiro, até Collor, como vocês sabem, a doação de empresas era proibido. E Collor fez um grande Caixa 2, como foi constatado na CPMI. Sobrou. E sobrou. E no Tanto é que ele sofreu um processo de impeachment. E aí houve a decisão da lei. Mas o que a lei estabeleceu? 2% do faturamento. Muito alto. E quando as empresas passaram a crescer mais, Toffoli chamou atenção para isso no TSE. Quer dizer, regularmente, a JBS doou, regularmente, 450 milhões. Quer dizer, isso teria que ser um teste. Ficou fora. Porque 2% da JBS era muito. Sim. Era muito. Quer dizer, com esses mega grupos e tal. Então, teria que ter tido limites e mais controle. Claro, também ninguém imaginava que ia se estruturar essa coisa, e eu acho que aí é um grande mérito da Lava Jato, que tem que ser reconhecido, essa coisa de usar a Petrobras como grande caixa financiador desse sistema. Os contratos da Petrobras. Né? Que realmente é algo maquiavélico. Perfeito. Ministro, as perguntas aqui, eu queria agradecer a todos a participação, são muitas perguntas, a gente já tocou aqui em vários pontos, eu queria agradecer muito a participação de todos. Ministro, a pergunta vem do Jorge Arcanjo, lá de Teoflotone, Minas Gerais, uma cidade próxima lá de Medina, que é a minha cidade. Obrigado, Jorge. Olha, ele pergunta o seguinte, que as ADCs, né, que são as ações de constitucionalidade, sobre a prisão em segunda instância, vai ser pautada no plenário ou não? Isso ele acha que deveria já ter sido um tema pacificado. Eu tenho a impressão que sim, já deveria ter sido pacificado. Eu acho que teríamos poupado toda a nação
e a nós mesmos de tantos embates e tudo mais. A ministra Marco Aurélio, já em dezembro do ano passado, defendia a pauta das ADCs. E acho que isso teria... Vai demorar, ministro? Não sei, não sei. Não tem nada em vista ainda. Por enquanto, não. É? E aí depois houve incidentes, agora tem essa questão do PEN. A prisão do Lula fez o Supremo tirar esse assunto de pauta na sua avaliação? Botou esse assunto para baixo? Na verdade, já poderíamos Porque ter julgado já em fevereiro. Foi um erro a presidente Carmen Lúcia não ter colocado isso em pauta antes do HC do Lula? Eu acho que o tema deveria ter sido discutido na ADC. Era um processo objetivo, né? Um processo sem partes, vamos chamar assim, né? Em que o debate estaria colocado. Mas ela não quis evitar justamente isso, essa falta de fulanização que levaria a acabar com a prisão em segunda instância? Não sei, mas se pensou assim também deu errado, porque gerou toda essa confusão, inconformismo, sentimento de pessoa. Ela expôs os colegas na sua avaliação? Não vou falar sobre isso. A presidente Carmen fez uma avaliação e colocou o tema em pauta. Quer dizer, eu acho também que não precisaríamos estar agora debatendo esse tema se tivesse havido um pouco de coerência, integridade geral. Por quê? Porque, obviamente, se colocou o HC, é o HC que substitui a ADC para todos os efeitos. Né? Não precisávamos... No final, todo mundo julgou, foi a linhas gerais mesmo. As linhas gerais, portanto... Se falou muito pouco do Lula. Isso, poderia estar num processo de caráter subjetivo, né? Que ganharia uma feição, portanto, geral. Essa foi até a minha opinião, meu voto, se vocês se lembrarem, foi nesse sentido. Né? Mas não precisava a gente ter feito toda essa confusão. Né? Por falar em Lula, tem uma pergunta aqui do PH Coutinho, lá de Maruim, Sergipe. Obrigada pela sua participação. Ele quer saber se as declarações do general, na sua opinião, não preocuparam os ministros da Suprema Corte quando da votação. Foi aquela declaração dele, né, dizendo que que o Exército estava atento. Olha, sim, acho, não sei como isso foi recebido por cada qual. Eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, como todos sabem, e acho que eles prestam um grande serviço. E tem sido uma instituição extremamente relevante nesses 30 anos de democracia no Brasil, né? No desenvolvimento de 88. Vamos estar celebrando 30 anos da Constituição agora em 5 de outubro. Mas é claro que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, inclusive as manifestações desses generais da reserva e tudo mais. Talvez o general tenha mirado o seu público interno, né? Uma tentativa de dar uma palavra. Só que isso realmente refletiu na comunidade como um todo, tal como foi apresentado. E certamente não foi positivo. O ministro Celso falou sobre isso, eu também tive a oportunidade de me manifestar sobre isso, mas isso também não significa desapreço, pelo contrário, eu reconheço todos os méritos do general Vilas Boas e o seu compromisso com a democracia. A ameaça à democracia no Brasil é irônica. Não vem das Forças Armadas. Não vem, mas vem de quem? Vem de grupamentos das corporações que querem assumir um papel... Que corporações? Não, de vários. Pode ser, em algum momento, polícia, pode ser Ministério Público, pode ser grupamentos de juízes, porque o Estado de Direito tem uma fórmula muito simples. No Estado de Direito, ninguém é soberano. Todos estão submetidos à lei. Quando se começa a descumprir a lei para transformar o direito do eu acho que é conveniente ou eu quero traduzir o sentimento social. Hitler gostava muito do sentimento social. Né? Crime, no Código Penal nazista, era aquilo que contrariasse o sentimento do povo. Então, se a gente rompe com esse critério, portanto, em alguns momentos, a ameaça à democracia pode vir do Ministério Público. Ministro, o Flávio de São Paulo, ele diz aqui que gostaria de saber, quando o senhor falou, foi aquela entrevista que o jurídico agora está na boca de jornaleiros, né? Ele pergunta se o senhor quis fazer um elogio ou uma crítica. É uma fala que o senhor disse que hoje nós temos mais analistas de atos jurídicos do que do próprio futebol e que antigamente o jornalista discutia política e agora até os jornaleiros. É o Flávio de São Paulo. Flávio,
Na verdade, é ao mesmo tempo um elogio. Eu acho que é importante que a sociedade tente discutir todos os temas, inclusive os temas jurídicos, mas devagar com o andor, né? Não se entusiasme muito. Quer dizer, a gente estuda 40, 50 anos, direito e debate isso, e está sempre insciente, desinformado, né? Então, agora, todos têm fórmulas prontas para resolver os problemas. A segunda instância resolve todos os problemas. Num país em que só 8%, Denise, Isa Maria, dos homicídios são desvendados, o problema está na segunda instância? Veja, nós temos a pior justiça criminal do mundo, altamente ineficiente. Vocês estão noticiando a toda hora os incidentes graves no Rio de Janeiro, não é? A sociedade carioca, o tal grupo lá modernista, iluminado e coisa do tipo, chegou a dizer que agora o problema era da intervenção federal. Quer dizer, enquanto as milícias e o tráfico dominavam as favelas, não tinha problema nenhum, né? Mas, veja, toda hora você tem mais um assassinato, ninguém sabe. Isso é verdade. No caso Marielle, por exemplo. Marielle. Os anônimos. Os soldados que morrem, mais de 100. Uhum. Porque, veja, se falou muito, e é lamentável o episódio da vereadora, por todos os títulos. Por todos os títulos. Mas, veja que nos Estados Unidos, quando acontece o assassinato de um policial, às vezes o presidente da República comparece ao enterro. É o Estado, né? Porque é o Estado que está sendo ferido. Denise, para colocar urnas na favela da Maré, eu acompanhei isso nas eleições de 2016, precisamos de blindado da Marinha. Como que se convive com esse estado de coisa? E esse ano, como é que vai ser? Vai continuar a mesma coisa. Vai precisar de blindado de novo para colocar urnas nesses locais? Certamente. Os blindados já lá estão com a intervenção federal. E vamos ter também, de novo, Caixa 2, no sistema do Laranjal, que está aí. Talvez ainda mais grave. O senhor acha que vai se repetir, então, que o fundo não vai ser suficiente? Claro É preciso mudar essa regra, então? Nós precisamos fazer como é que vai fazer? Qual é o modelo ideal de financiamento, então? Se o empresarial deu no que deu. Aí vem o da pessoa física que virou um laranjal, como foi o constatado na eleição de 2016. Que tipo de financiamento de campanha a gente tem que ter? Nós temos que fazer reformas. Não adianta fazer simplesmente uma reforma do financiamento sem olhar o sistema eleitoral. Nós estamos com 28 partidos, candidatos de toda a ordem, essa multiplicidade. A partir daí, veja... E os partidos guardando dinheiro agora para reeleger os seus e evitar a renovação. Você que está em casa, cuidado, porque os políticos não querem a renovação da política. Não, já avançamos um pouco nas reformas, vamos reconhecer, né? Com a ideia da proibição de coligação para as eleições proporcionais. Mas nessa eleição vale. Mas essa eleição vale. Mas a reforma política é um pouco isso, você sabe bem. Não é? A questão da cláusula de barreira, acho que já é algum avanço. O Congresso tentou até aprofundar mais, mas houve 2 denúncias contra o presidente. O Congresso se dedicou, especialmente a Câmara, a esse debate. A força política foi toda... depois foi toda para ele. Claro. Então, é um processo. Nós temos que reduzir o número de partidos. E aí o Judiciário também não está longe de suas responsabilidades. Fomos nós que derrubamos a cláusula de barreira. Depois de 10 anos... E o foro privilegiado vai cair, na sua opinião? Que vai ser discutido agora, no dia 2 de maio, né? Que está pautado? Tenho a impressão que vai cair na fórmula que está se desenhando para, portanto, os crimes que não estejam ligados a atividades funcionais. Ou seja, no exercício do mandato, os crimes cometidos no exercício do mandato, se não forem crimes comuns, crimes relativos ali ao exercício do mandato, é que tem foro, os outros não. Essa é a ideia. Agora, ministro, ainda nessa pergunta da Denise, do foro, o Supremo terá que definir também o que fazer com esses processos que estão aí, né? Não, isso vai certamente encaminhar. Isso é logo depois do julgamento. Vai encaminhar para a primeira instância. E vai ser uma grande confusão. A gente que conhece parte... O senhor acha que será essa a decisão? Todos serão devolvidos? Os processos que já tiverem tramitação e que não estiverem concluídos para julgamento serão devolvidos. Imagino que seja... Qual é o limite, ministro? Não sei, o Tribunal certamente vai ter que fazer uma cláusula de transição, mas isso certamente vai acontecer. E vocês vão ver, aí vão se conhecer, porque o entusiasmo com o modelo da supressão do foro tem a ver com a 13ª Vara de Curitiba.
O Brasil não é a 13ª vara de Curitiba. Nem a 13ª vara de Curitiba é assim, normalmente. Moro hoje só cuida desses processos. Se ele tivesse que cuidar de todos os assuntos, também não daria sentenças com essa rapidez. E aí vai entrar também o jogo político. Imagine num estado abstrato, que você não precisa... um dado senador importante vai ter seu processo julgado. Pense numa capital do Nordeste. Hoje já acontecem. É só Nordeste, tem várias cidades do Sudeste, do então, Sul também a questão do foro. Dados da época do mensalão. Os processos que foram para a primeira instância, que dependiam de inquéritos. Até hoje. Muitos deles até hoje. Tem alguns até hoje. Muitos. Então, a rigor, demora isso mais. de novo é populismo. Nós precisamos melhorar o sistema como um todo. Mas agora o Brasil é diferente por causa... Aí, mentira, não é verdade isso. O Luiz Saeg, lá de São José do Rio Preto, boa noite, obrigada pela sua participação. Ele quer saber, o senhor não acha que o sistema, de alguma forma, beneficia a impunidade? Quando teremos uma reforma jurídica? É viável? Não há reforma completa sempre. Nós precisamos melhorar todo o sistema. Eu tenho dito, por exemplo, tenho discutido com o ministro Raul, com a doutora Raquel, com a presidente Carmen, que era preciso ter um grande pacto entre executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, para coordenar uma ação, por exemplo, na área de segurança pública. No Brasil, Denise, é vergonhoso dizer, prescreve crime de júri. Portanto, homicídio e tentativa de homicídio dolosos, Zé Maria. E na primeira instância. Na primeira instância. Por quê? Porque não se consegue fazer júri. Vou falar uma coisa banal, boba. Quer começar a combater a impunidade? Suprima férias de 2 meses de promotores e juízes. Você tem 10% de força de trabalho. Inclusive do Supremo. Inclusive do Supremo. Veja que nós acabamos não tirando férias, ficamos administrando o gabinete. Mas acabe com isso. Porque é a coisa mais difícil, Zé Maria. Vá no seu interior, lá, como chama a cidade? Medina. Saber quando que eles fazem júri. A maior dificuldade. Combinar a presença de defensor público, promotor e juiz. Isso precisa ser discutido. O Brasil tem que discutir isso. E tem que discutir. Nós temos que ter um debate anticorporativo. As corporações... Eu tenho brincado dizendo, o Brasil virou uma república corporativa. As corporações estão tentando dominar. E o auxílio moradia? É um constrangimento para todos nós. Né? Vai acabar? E agora não vamos julgar, porque se fez essa fórmula aí de um certo acordo com a AGU. Um acordo que é impossível, a AGU não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma coisa exótica. Foi só uma fórmula para tirar o processo de pauta. De fato, tem que haver uma regulação adequada sobre o salário de juiz, Denise. Não é razoável. Agora, não é razoável que o ministro do Supremo receba 27 mil líquidos, 25, 26, 27 mil líquidos, e algum juiz, em algum lugar do Brasil, esteja recebendo 100 mil. Isso é verdade. Que haja esse festival. Veja, teto de que nós somos? Dos indiretos, né? São os prejudicários. E teto de que nós somos? Quer dizer, isto é um festival. Agora mesmo os jornais publicaram que estava se pagando o retroativo de auxílio moradia ou de qualquer outro benefício. Lá no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, um estado que não está conseguindo pagar a polícia. Numa decisão judicial. Numa decisão judicial. Quer dizer, veja, as corporações decolaram. Eles têm uma outra Constituição, feita em Marte. Perfeito. Olha, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos aqui. Evidentemente, as perguntas não serão todas feitas, né? E a gente já pegou vários temas aqui. Muito obrigado e continue participando aqui, o Frente a Frente, sempre às quartas-feiras. Ministro, eu queria agradecer demais a sua disponibilidade de vir aqui ao Frente a Frente, aos estúdios da Rede Vida em Brasília. Eu sei que o senhor está cheio de coisas a fazer e enfim, encontros, reuniões. Muito obrigado, ministro, por ter vindo aqui de alma aberta aqui, debater nessa mesa redonda. Eu agradeço o convite da Denise e seu, Zé Maria, e dizer, em relação a Denise, nós temos falado com mais frequência, mas em relação a você foi um feliz reencontro. Nós que convivemos muito no Palácio do Planalto nos idos dos anos 90. Perfeito. Muito obrigado. Denise, muito boa noite, obrigado. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. Obrigada pela sua presença aqui. E para você que nos assistiu, uma boa noite. Pois é, muito boa noite, fique com Deus e continue aqui na Rede Vida. Dentro de instantes começa o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, boa noite.